Bem-vindos a mais um vídeo. Eu queria ter feito uma imagem melhor com o Lula com 4 dedos na mão esquerda. Saiu com 5. Mas, no geral, tá perfeita para usar para o propósito desse vídeo. Vocês devem perceber o tom irônico, né? Pois bem, a razão disso é o seguinte. Eu vi um vídeo aí dizendo que a esmagadora maioria dos governos que o Brasil teve após o Império foi de direita. É claro que isso vai incluir o próprio Império também. Sendo que eles não percebem que foram todos, tá? Sem nenhuma exceção, de esquerda. Por quê? Porque foram todos revolucionários, progressistas e positivistas. O Brasil, desde a época imperial até hoje, sempre foi revolucionário. Sempre teve esse governo, digamos, paternalista. Tá? Isso inclui o Bolsonaro também? Também. Inclui também o governo Vargas, que foi um governo completamente socialista, completamente progressista, um governo abortista, um governo feminista, tá? E, de certa forma, também, digamos assim, inclusivo, tá? O Vargas, inclusive, foi quem fundou o Leviatã moderno que o Brasil padece hoje, instituindo a CLT, centralizando o poder em suas mãos e, claro, enterrando a economia do país, iniciando a Previdência Social. O Brasil só teve governo de esquerda. E o mundo inteiro, em sua maioria, na maioria dos países, teve governo de esquerda também. O que o pessoal não entende é que o conceito de direita e esquerda só faz sentido dentro, digamos assim, do diagrama revolucionário. Porque não existe diferença substancial, essencial, entre Bolsonaro e Lula. Tá? Não existe diferença substancial entre Trump e o Obama, ou Joe Biden, ou quem quer que seja. Não existe diferença substancial entre qualquer governo que outro país teve de direita para um que supostamente é de esquerda. As diferenças que vão se dar serão meramente acidentais. Por quê? Há uma citação muito interessante no livro do Gustavo Corsão, O Século do Nada. Eu não sou o maior fã do Gustavo Corsão. Tá? Ele tem traços bem... ele é um tomista rasteiro. Tá? E tem um pensamento político um tanto socialista. Mas tem alguns pontos que são acertados. E eu vou dizer qual é um deles. A questão da direita e esquerda. Ele tem uma citação do Ahmadinejad que diz que a direita nada mais é que uma falsa oposição à esquerda. Tá? Um político é de direita na medida em que o esquerdista diz que ele é. Mas, no final, não passa de uma falsa oposição para manter a roda revolucionária girando. No final, são todos de esquerda. Ou, melhor dizendo, são todos socialistas. Todos. Absolutamente todos. Não tem um que se salve. Tá? Se nós olharmos sob as lentes austríacas, veremos que é exatamente isso.
Vocês acham que o Bolsonaro, por exemplo, vai ter peito, ele teria peito para acabar com o Banco Central? Nem Milei fez isso. Nem Milei fez isso. Acabar com a moeda fiduciária. Acabar com as reservas fracionárias. Ele faz isso? Ele tem peito para fazer isso? Ele mesmo diz que não tem nada contra banqueiro. Os banqueiros, que são os maiores criminosos que eu conheço, que ficam sustentando esse sistema financeiro maldito na base da moeda fiduciária. Ele tem peito para fazer isso? É claro que não. E você acha que ele vai resistir? Ele vai resistir aos lobbies feitos por mega corporações? Esses malditos lobistas que sustentam essa política protecionista e regulações que impedem a ascensão das empresas menores para continuar no topo e, claro, também receber um dinheiro do Estado. Também não. São todos maquiavélicos. Político, eu não confio em nenhum. Nenhum. E os entusiastas do regime militar? Vocês acham que o regime militar foi de direita? Alguém, sinceramente, com toda a honestidade do mundo, consegue me mostrar uma única razão para julgar que o regime militar for verdadeiramente de direita, que se opôs ao esquerdismo de fato? O regime militar foi um desastre para o Brasil. Um desastre. Tá? O regime militar brasileiro destruiu a economia brasileira. Ele não veio com essa de que, na época do Médici o PIB crescia 11% ano. Não crescia porcaria nenhuma. A longo prazo, o Médici destruiu a economia brasileira. Tá? Ele endividou o país. Aí depois veio o gás e piorou ainda mais. O Geisel foi outro amaldiçoado. O que o Geisel fez não é muito diferente de alguém assalariado achando que vai ficar mais rico pegando o cartão de crédito e gastar e fazer dívida ao cartão de crédito em cash. Foi isso que o Médici fez. Tá? Agora estamos aqui hoje. Geisel, ele legalizou o divórcio aqui. Ele criou inúmeros estatais. Geisel, ele transformou o Brasil num país soviético, praticamente. Tá? Aliás, o regime militar já estava fazendo isso. Tá? O Leviatã controlava tudo na época do regime militar. Onde que isso é de direita? Na época do Getúlio Vargas, a mesma coisa. O Juscelino Kubitschek, ele destruiu também a economia brasileira, mandando construir aquela maldição chamada Brasília. Então, meus amigos, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Esse negócio de direita e esquerda é lorota. Todo mundo é de esquerda na política. Não existe direita na política. No sentido de que não existe verdadeira oposição à revolução. Não existe. A chamada contra-revolução na política moderna é uma ilusão. É por isso que eu gosto, tá, de me manter com esse pensamento de nunca confiar em político nenhum. Todos os políticos, tá? Todos. Eu gostaria de ouvir um único exemplo de um político que não defenda uma única pauta revolucionária, tá? Que busque verdadeiramente a realeza de Cristo, a realeza social de Cristo. Ou, tá?
que condene veementemente a democracia. Sim, a democracia. Ou vocês acham que a democracia é boa? Ou vocês acham que não é a democracia que ajude a sustentar isso? A democracia é o problema. Mas patifes como Jair Messias Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva ou Getúlio Vargas. E eu vi ainda esse cara que disse que a maioria dos presidentes brasileiros foram de direita. Ele coloca Collor, tá? Fernando Collor de Mello, como um presidente de direita. O Collor, o que tinha quem mesmo? Zélia Cardoso de Mello. Ela foi a ministra da Fazenda da época de Collor. E a principal responsável pelo confisco das poupanças. Coisa que pode acontecer a qualquer momento com o presidente Lula. Ou vocês acham realmente que as suas contas bancárias estão seguras com alguém como o Lula no poder? Alguém como o Fernando Haddad, como ministro da Fazenda? Ainda mais com esse maldito, essa invenção amaldiçoada chamada Pix, que surgiu no governo Bolsonaro. Bolsonaro está fazendo bem esse papel de colocar uma política ou uma medida que vai potencializar a repressão da própria esquerda no futuro. Porque é para isso que servem esses governos, entre aspas, muitas aspas mesmo, de direita. Que na verdade são esquerdistas por trás. Não existe isso de oposição. Bolsonaro é uma falsa oposição. Eu até acho que o Javier Milei é uma falsa oposição. Trump nem se fala. Trump é radicalmente socialista. A única coisa que o Trump fez de útil é atrasar a castração de crianças que a Kamala Harris ia fazer. Mas fora isso, ele não serve para mais nada. A não ser destruir a economia americana. Milei, ele basicamente ele não entende o papel dele. Supostamente libertário, mas ele é socialista também. Afinal, ele usa uma retórica radical para depois se mostrar socialista. Então, meus amigos, são todos socialistas, tá? Não se engane com essa gente. O Brasil nunca teve um governo, de fato, contra-revolucionário. Esqueçam essa retórica de direita e esquerda. Isso só faz sentido no âmbito revolucionário. E o que é direita para essa gente? Direita é a falsa oposição definida pela esquerda. É isso que eles são. Todos eles são a favor do Banco Central. Todos eles são a favor da economia baseada em moeda fiduciária. Todos eles cobram impostos. Todos eles são a favor de programas assistenciais. Todos eles são a favor da reforma da Previdência, de alguma maneira. Se vocês ouvirem falar em reforma da Previdência, não acreditem. É patifaria. É fraude. Tá? É uma forma de mudar a pirâmide. A Previdência Social tem que ser extinta. Já viu algum direitista, suposto direitista, falar em acabar com a Previdência Social? Com essa pirâmide que serve para empobrecer a gente? Não, né? Todos eles são a favor de leis trabalhistas, tá? Que são enganação. Não adianta. São todos socialistas. Todos eles. Então, não há por que confiar nessa gente, tá? Todos eles querem nos sugar. Todos eles querem nos escravizar. Todos eles se enriquecem às nossas custas.
Então ponham isso na cabeça. São todos criminosos, são todos ladrões. Nesse ponto, eu estou 100% com Hans Hermann Hoppe. Lugar de político, eu não sei se posso falar aqui. Vou evitar, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Tá? O fato é que todos eles deveriam pagar por seus crimes contra a humanidade. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja lá quem for. E os que são de fora também. Essa gente é bandida, essa gente é criminosa. Não confie em político. São todos socialistas. Logo, todos criminosos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.